Olá pessoal, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil, empreendedor e apaixonado por tecnologias. Aqui no InoviDay eu mostro para vocês soluções de inovações que eu venho aplicando na construção civil utilizando dados e inteligência. Nesse episódio vamos mostrar como um gêmeo digital transforma sua obra, manutenção e operação. Na Grécia Antiga, Platão dizia: tudo que existe no mundo físico é uma representação imperfeita de uma ideia eterna. E hoje em dia, com a evolução da tecnologia, estamos cada vez mais próximos de conseguir materializar essas ideias em estruturas digitais que não só as representam, mas que evoluem com o tempo. E o conceito gêmeo digital traz exatamente isso para a engenharia. Hoje em dia, uma obra ele não termina quando finaliza. Você consegue trazer isso para um modelo digital, onde a gente consegue conectar o passado, o presente e o futuro através de um gêmeo digital. E neste episódio eu vou mostrar para vocês como que um gêmeo digital transforma a sua obra. Antes de começar, eu tenho aqui a nossa frase. O gêmeo digital é a memória técnica viva da sua obra. Então, eu quero que você mentalize isso, que o gêmeo digital é a memória técnica viva da sua obra. Com base nessa expressão, eu vou dividir aqui em três partes. Primeiro, vamos falar sobre do escaneamento ao modelo vivo de uma forma confiável, a navegação imersiva com algumas possibilidades que eu vou mostrar para você aqui, inclusive a de manobra de veículos, e o terceiro ponto é a gestão de obras. Vou mostrar para vocês como a gente consegue conectar tudo isso com o gêmeo digital. O primeiro ponto é, tudo começa a partir de um escaneamento. Na verdade, assim, se você já tem um ativo, já foi executada a sua obra, a melhor forma de você começar o gêmeo digital é fazendo o escaneamento. Então você faz o escaneamento e depois que eu faço com o escaneamento, eu gero um S-Build e eu consigo dar vida a esse projeto. Então aqui na tela, por exemplo, você vai ver um empreendimento onde ele já existiu, nós fizemos esse processo de escaneamento e eu consigo agora dar vida. Então você consegue navegar com um bonequinho, por exemplo, você consegue validar, você consegue até treinar a sua equipe com base nesse ativo. Então a gente dá vida a um modelo digital desse jeito, onde você consegue ter aí um bonequinho, e a gente chama ele de um modelo digital vivo. O segundo passo aqui é navegação imersiva. A partir do momento que eu consigo fazer uma imersão dentro do meu modelo, eu consigo trazer algumas possibilidades. Por exemplo, manobras. Às vezes você tem uma base industrial onde você consegue estacionar o primeiro caminhão, depois o segundo. A partir do terceiro começa a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Você não validou e não testou a parte aqui de manobras. E hoje a gente consegue trazer isso aqui para um game. Se você já jogou o GTA, provavelmente você já entrou em veículos, né? E aqui a gente consegue fazer isso dentro de um ambiente industrial. Você consegue validar aí manobras de veículo, você consegue fazer vários testes e simular isso dentro de um ambiente virtual, onde você não tem riscos de segurança, né? E a gente consegue realmente fazer uma simulação bem precisa do ambiente real no espaço virtual, né? O terceiro passo é como que eu consigo fazer a gestão de obras de uma forma conectada. Imagina eu usar o meu modelo BIM, usar um escaneamento, um cronograma e custo. Como que eu consigo integrar isso tudo de um gêmeo digital? Por mais que um gêmeo digital apareça com um 3D bem bonito, né, você consegue ter um 3D mais realista, assim, a ideia não é que você pare somente na estética, é que você consiga realmente conectar as informações. Por exemplo, aqui nesse slide aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui um efeito estético legal, né? Se eu der o play aqui, você consegue mostrar uma linha base, uma linha de tempo, onde eu vou executar, por exemplo, aqui uma guarita. Então eu tenho ele num modelo digital. Só que esse modelo digital também ele é conectado ao meu modelo BIM, né? Eu consigo ter essa conexão aí, onde eu consigo enxergar os pacotes de serviços, os objetos, eu consigo ter uma noção de custo. Então, esse mesmo modelo que eu tenho esteticamente bonito, meu gêmeo digital, eu consigo também ter ele conectado a uma inteligência de custos, dentro, por exemplo, da Smart BIM. Então, você começa a unir esses mundos. Eu tenho um ativo real, que eu fiz o escaneamento, eu fiz um estudo de ampliação dele, então isso é uma vantagem bem legal, onde eu pego um S-Build, eu faço estudos de ampliação, já prevendo o futuro, o crescimento para daqui a 5, 6, 10 anos, certo? Eu trago isso para dentro de uma ferramenta de simulação, onde eu faço a simulação dessa obra, eu tenho isso plugado numa ferramenta de gestão de obras, né? Tudo isso dentro do ambiente virtual. Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco. E para a gente entrar no próximo bloco, eu tenho aqui essa expressão que é visualizar é entender,
simular é decidir, rastrear é garantir. Imagine, eu finalizei a minha obra, ou então eu já tenho um ativo que existe, eu fiz todo esse processo aí de digitalização dessa base industrial, e aí o que eu faço com isso, né? Eu posso agora começar a fazer a gestão do ativo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue gerir esse ativo. Eu dividi em 3 blocos, onde eu consigo ter uma manutenção com base no modelo 3D. Eu consigo mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aplicações práticas de manutenção e operação e como conectar o Internet of Things, sensores, plataformas de monitoramento dentro do ambiente virtual, né? O primeiro passo, a manutenção agora, ele deixa de ser baseado em planilhas ou na memória de quem executou, né? Muitas vezes, quando você está fazendo a gestão de operação ou manutenção de um empreendimento, você tem aí abertura de chamados. Quem já é mais organizado, né? Você tem ferramentas que você consegue abrir chamado, você tem ferramentas, ou você pode usar um Excel aí e acompanhar esse serviço. Agora é possível você usar um modelo 3D, onde você sabe exatamente a localização exata de cada item, você tem o histórico de intervenções e você tem dados técnicos integrados. Aqui nesse vídeo aqui, por exemplo, eu tenho meu gêmeo digital, né, onde eu consigo navegar por ele, certo? Eu estou dentro de uma parte industrial, então você tem aqui vários componentes. E imagine que eu comece agora a colocar informações em cada um desses componentes. Eu posso clicar, eu posso enxergar aqui informações, né? Eu tenho aqui uma descrição do que é esse dispositivo, eu tenho informações técnicas desse dispositivo e eu tenho até questões de operação. Eu posso ter catálogos, eu posso ter qualquer informação. A partir do momento que eu tenho um objeto, eu consigo plugar várias informações dentro dele, né? Então, aquele modelo que antes era estático, agora eu começo a dar vida a ele, não só navegando, mas trazendo informações importantes de cada dispositivo, certo? Eu consigo também, pessoal, ter algumas aplicações. Por exemplo aqui, o gêmeo digital se transforma em um mapa inteligente da sua edificação. Como assim, Walter? Aqui, por exemplo, eu tenho, primeira opção, o primeiro ponto aqui, eu tenho a localização precisa dos ativos. Então eu sei onde cada equipamento, cada válvula, cada quadro, cada rede está dentro do meu projeto. Isso me dá uma clareza muito boa. Eu tenho aqui um modelo 3D, eu tenho todas as informações. Segundo, eu tenho todo o histórico completo de manutenção. Então, por exemplo, aqui, olha, eu consigo verificar esse histórico, consigo olhar todas as inspeções, as substituições. Às vezes eu tenho um componente, né, eu tenho, por exemplo, uma bomba. Essa bomba teve alguma falha, teve que ir para manutenção. E eu tenho uma bomba de substituição. Eu coloco essa bomba de substituição aqui, enquanto eu aguardo o reparo da outra bomba. Eu preciso saber onde cada um desses equipamentos está dentro do meu projeto, dentro do meu empreendimento. Então eu consigo agora ter isso na forma visual e rastreável, né? Até para você saber, por exemplo, qual é o custo que eu tenho de manutenção de cada um desses equipamentos. Porque você pode ter uma manutenção preventiva, você pode ter uma manutenção corretiva ou uma manutenção preditiva. Ah, professor, qual é a diferença entre eles? A corretiva é o apagar incêndio. A bomba estourou, e aí você vai lá e teve que fazer um reparo aí, emergencial. Não é inteligente trabalhar dessa forma. Você tem a preventiva, onde você não teve nenhum problema com a bomba, mas nas horas que a bomba está parada, você vai lá, você faz uma manutenção, uma forma preventiva, para evitar que ela tenha um problema, né? E você tem a preditiva. Muitas vezes a gente monitora a vibração dessas bombas. Então, a partir do momento que a vibração começa a passar de um certo limite, ele gera um alerta no sistema e a gente vai lá e faz o reparo. Gente, às vezes é só um parafuso que ficou solto, começou a vibrar muito. Se você não corrige, você vai ter um problema aí com essa bomba. Então, dessa forma a gente consegue ter uma manutenção mais inteligente. O outro ponto é identificação rápida de componentes e dados técnicos vinculados. Gente, se tem uma coisa que às vezes a gente sofre muito quando está modelando, eu peço assim, cadê o catálogo técnico dessa peça, desse dispositivo? Às vezes eu espero uma semana para o pessoal me enviar esse catálogo técnico. Imagina se eu tivesse isso dentro de um sistema onde eu clico numa bomba, eu consigo saber quem é o fabricante, eu consigo ter o catálogo desse fabricante já no meu modelo 3D. Gente, isso facilita a nossa vida. Outro problema que eu vejo, às vezes você está numa base industrial
e alguém tem um conhecimento que só ele sabe resolver, só ele consegue resolver algum problema. Se você não começar a digitalizar os processos, se acontecer alguma coisa com esse funcionário, ele se acidentar, ele precisar até entrar de férias, você tem um problema na sua filial. Por quê? Porque os processos não estão digitalizados. Então, quando a gente começa a fazer toda essa identificação de componentes, mapeamento de processos, mapeamento de manutenção, a gente consegue prevenir isso e deixar o seu empreendimento mais seguro, digamos assim. E por último, a cereja do bolo é você conectar com o Internet of Things. É um nome bonito, né? Internet das coisas. Mas o que é que você vai fazer? Você vai pegar um sensor, você pluga aí no seu dispositivo e ele fica comunicando com os seus dashboards, né? É você plugar um dispositivo à internet das coisas. É isso, sabe? Então, fazendo isso, o seu gêmeo digital deixa de ser estático, ele passa a ter vida, né? E vida em tempo real. Então, você começa a conectar ele no mundo real por meio de sensores. E aí, a partir do momento que você faz isso, o que você ganha? Você ganha uma central de monitoramento técnico, onde ele detecta padrões de falha. Então, de novo, a partir do momento que você começa a fazer manutenção preditiva, todo fabricante ele vai te dar sempre uma faixa mínima e máxima, por exemplo, de vibrações. Então você tem uma vibração esperada, então se ele está abaixo da esperada, está com um problema. Se ele está dentro da faixa aceitável, ok. Se está acima também é um problema. Então, a partir do momento que você tem essas informações do fabricante, você traz isso para um sensor e você passa a monitorar isso, você tem aí uma forma de detectar os padrões de falha. Então, com isso, você gera alertas preventivos, certo? Porque você recebeu o alerta, você vai poder escolher o momento de fazer essa paralisação sem que tenha perdas aí no seu empreendimento. E você pode até orientar decisões automaticamente com base em limites técnicos pretendidos. E aí você consegue orientar decisões automaticamente com base em limites técnicos pretendidos. E, gente, o que isso traz para você? Isso traz para você um sistema nervoso digital, onde cada dado captado se transforma em uma ação inteligente de operação ou manutenção. Imagina você ter um sistema nervoso conectado digitalmente. Essa é a ideia de você fazer gestão de manutenção. Nós temos a Smart Bin de manutenção que materializa tudo que eu mostrei aqui para vocês, onde a gente consegue fazer uma gestão eficiente do seu empreendimento, da sua edificação, usando a ferramenta inteligente e totalmente conectada. Se você gostou desse episódio, compartilhe aqui com seus amigos, deixe os comentários aqui embaixo. Se você quiser, pode comentar a sua experiência trabalhando com manutenção de empreendimentos. Deixe aqui embaixo seu comentário que eu vou ter o prazer de te responder. Fica por dentro do próximo episódio, onde vamos falar sobre Forte 360 e como modelos digitais podem te ajudar a comprovar aquilo que foi executado. Então, não perca o próximo episódio, quinta-feira, ao meio-dia, e aguardo você. Até breve.